Fala galera, estamos em mais um episódio do Santa Arquibancada. A gente vai falar um pouquinho do próximo jogo do Brasil contra a Noruega e também vai comentar do chaveamento geral da Copa do Mundo. Tô aqui hoje com o Pablo e o Renan. Se apresentem aí, pessoal. Fala, pessoal. O Pablo já participou da outra vez, o Renanzão na nossa primeira participação aqui. Prazerzão, Pedrão. Vamos lá comentar um pouquinho dos jogos do Brasil e os outros jogos da Copa do Mundo. Pablito, Renan, e aí? Vamos começar pelo Brasil? Vai, bora. Comecei, Renanzão. Vamos falar aí o que foi o Brasil e Japão e o que esperar do Brasil e Noruega. Pronto, vamos lá. Brasil e Japão foram dois tempos muito distintos, ao meu ver, né? Primeiro tempo foi muita marcação do Japão, funcionou muito. Achei que o Brasil teve muita dificuldade para furar a marcação deles, né? E achei pouca criatividade também. Não sei se por conta realmente ali da marcação ou do esquema de jogo mesmo. E quando o Japão fez o gol, aí que o Brasil ficou mais nervoso ali, a gente viu que os caras estavam meio com pressão ali grande. Eu achei que a gente assistiu muito com o Vinícius Júnior no primeiro tempo, e ele estava muito bem marcado, né? Tinham 3 marcadores ali, 2 em cima e 1 na sobra, e forçava muito jogada com ele. No segundo tempo, inclusive o nosso gol sai quando a gente começa a usar as duas laterais, né? Não só uma. Então a gente tinha uma pressão na lateral esquerda maior, normal por conta do Vinícius Júnior, mas a gente começou a usar um pouquinho mais o lado direito, e aí a defesa do Japão tinha que ficar de lá para cá, porque atacava dos dois lados. Pois é, eu ia falar isso, que no segundo tempo, eu acho que beleza, as modificações, Endrick mudou o esquema tático ali, só que eu notei uma atitude muito diferente do time. Não sei se o Ancelotti deu um puxão de orelha ali, o que é que ele fez, mas eu notei um time muito mais atento, muito mais raçudo. O primeiro tempo terminou ali o time meio apático. Então, além da substituição do Endrick, que realmente ele traz uma qualidade, traz uma raça ali, ele é mais brigador, né? Ele trouxe uma vontade a mais. Eu acho que todo mundo veio diferente. Eu acho que isso fez total diferença. E aí, Paulo, o que você acha? Eu acho que primeiramente eu queria me defender. Todo mundo queria tirar o Casimiro. E eu mais do que ninguém queria tirar o Casimiro, meu amigo. Só o Ancelotti não queria. Só o Ancelotti não queria. E jogo que vem tem que tirar o Casimiro de novo. Não é todo jogo que vai ter essa sorte. Mas falando um pouco do jogo, certo? Eu acho que mostrou o que realmente vai ser o Brasil no mata-mata, que o Brasil depende muito do Vinícius Júnior, porque eu acho que ele é o jogador que quebra as linhas. Então, todo time que for jogar contra o Brasil sabe disso. Tanto que a prova é que colocaram 3 pessoas para marcar o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, toda bola que ele pegava, tinha três marcadores em cima dele. E ele não tem apoio de lateral. Ele não tem. O Paquetá é quem tenta mais ali triangular com ele, não vai ter mais esse jogador. Então, assim, eu acho que, até falando assim um pouco do jogo, eu acho que quando o Ancelotti preencheu mais a área, encheu a área, ele falou: olha, na jogada trabalhada não vai sair o gol. Então ele encheu ali a área, mandou nitidamente, você vê, os jogadores, depois do jogo, eles comentaram que essa foi a instrução do Ancelotti no intervalo: preencher a hora que uma hora o gol ia sair. Eu acho que foi isso, foi um jogo mais assim de mata-mata de Copa. Eu não tenho muito o que falar do jogo, porque eu acho que não teve muito assim parte tática, parte técnica. Eu acho que foi muito como o Renan falou, foi na raça. Foi um jogo de mata-mata de Copa, um jogo difícil. Eu acho que dos principais times, o Japão era um dos adversários mais chatos. E foi eles são muito disciplinados taticamente, né? Não. E historicamente o Brasil ele não joga muito bem com um time que é realmente disciplinado taticamente. Aquele time que pode acontecer o que for, tá 1-0, 10-0, chovendo, né? O time vai continuar na mesma disciplina tática. Eu acho que a gente tem 2 pontos aí que vale destacar desse jogo. Primeiro, que era um jogo muito difícil, todo mundo esperava, e foi ainda mais difícil talvez do que o que a maior parte da torcida já esperava, mas que você vencer um jogo desse que te dá muita moral pro restante da competição, né? Porque você supera um desafio muito difícil. E o segundo ponto, teve um momento do jogo que ele fez uma mudança e ficou quase como um 4-3-3 que a gente estava acostumado a ver a seleção jogar, com 2 volantes, um meio de campo e o Vinícius Júnior na ponta, o Ryan na outra e o Endrick centralizado. Que foi quando ele tira, na verdade quando ele colocou o Endrick, puxou o Ryan para a ponta, o Vinícius Júnior na esquerda e usou o Matheus Cunha por pouco tempo nessa posição e depois ele tira, eu não lembro quem foi que ele tirou agora, e botou o Martinelli. Aí ele colocou o Martinelli nessa posição, acho que foi o Matheus Cunha que saiu, né?
Ou então logo depois o Matheus Cunha saiu e voltou à formação, né? Porque teve uma hora que ele realmente precisou subir mais um time. Então ele colocou o Martinelli como um meio campo e caindo para a esquerda junto com o Vinícius Júnior. Eu acho que esse é o ponto de atenção, porque principalmente agora sem o Paquetá, a gente vai ter ou o Danilo jogando naquela posição, porque o Danilo é canhoto, cabe ali, ou ele mudando a formação tática. Mas se ele quer manter a ideia que o Paquetá estava fazendo, o Paquetá não estava subindo tanto. É mais criação de jogo. Se ele achar que o Danilo não é o suficiente, pode ser que ele saque o meio de campo esquerdo e coloque o meio de campo centralizado. Eu acho que essa posição cabe bem para o Neymar, se ele estiver bem para jogar. Só que tem um parêntese aí, né, que a gente tem que levar em conta. O primeiro tempo do Brasil, talvez contra um time de topo ali, um time, uma Argentina da vida, talvez a recuperação não viesse, entendeu? Então, assim, a gente tem que entrar com o pensamento do segundo tempo logo no início, porque talvez uma recuperação dessa não seria possível. Até porque, assim, o Japão, o poderio ofensivo deles não era tão grande, digamos assim. Era mais a disciplina tática e a velocidade. Tanto é que o gol dos caras foi um erro de saída de bola do Danilo, né? E uma coisa que eu notei também, só pra gente encerrar aqui, depois que ele botou o Ryan lá, botou até um pouco antes do Martinelli entrar, o Danilo, que nem é um lateral assim, muito ofensivo, né? Ele passou mais a encostar muito, né? Ele até errou alguns passos ali, porque não é muito a área dele, né? Mas eu via que ele tava brigando muito com o Ryan. Sim. E assim, das duas, ele briga muito de cabeça, né? Naquela segunda bola, né? Aquele meio campo ali. E muitas vezes ele subia de cabeça, a bola sobrava pro Ryan, o Ryan ia pra cima. Sim. Então acho que também teve essa diferença. Tempo, né? Precisa do lateral apoiar pra dar espaço pro ponto quando o ponto tá bem marcado. A verdade é que, se a gente for ser sincero, o Danilo sofreu pra marcar o Japão. Verdade foi essa. O Danilo sofreu. Teve várias bolas. Mas jogadores. Passe dele, né? Mas por isso que o Ancelotti não sobe tanto a seleção. Porque a gente está acostumado com o lateral Marcelo e na outra ponta sempre era um outro. Wesley mesmo era muito ofensivo. A partir do momento que você pega um jogador com essa característica e não tinha nenhum outro com característica sequer parecida, né? Tanto é que ele nem convoca outro lateral direito, ele fala, cara, o lateral vai marcar. E agora a gente vai ter que depender do meio de campo e do ataque para criar. Mas de vez em quando o lateral precisa subir porque o ataque estava muito bem marcado e vai ser cada vez melhor marcado de agora para frente porque você enfrenta seleções melhores. E ele perdeu muito com a falta do Wesley, porque assim, o que é que eu enxergo, né? Geralmente, quando tu tem um lateral muito rápido, tu deixa ele mais livre, como o Hakimi da vida no PSG e tudo mais, e o outro, vai equilibrar, segura. E era o que a gente tinha. O Douglas, né? O lateral esquerdo. O Douglas Santos. Douglas Santos. Ele não é ofensivo, ele segura muito, inclusive ele tá muito bem ali no feijão com arroz e tal. E o Wesley subia muito, tinha muita essa liberdade. Quando a gente perdeu o Wesley, a gente ficou com dois laterais fixos. A maior prova disso foi que no amistoso contra a França, o Wesley causou a expulsão do zagueiro da França, né? Acho que foi. Eu acho o jogo dele, dadas as proporções, muito parecido com o Hakimi. Que ele é aquele cara que ele não desiste, que ele vai pra cima, que ele joga de ala na Roma, ele não joga mais nem de lateral, ele joga de ala esquerda. E pra gente puxar aqui pro assunto já da Noruega, acha que ele vai entrar com o Danilo na esquerda ou que ele vai mexer na formação do time? E acha que, seguindo a pergunta aqui, ele mantém o Ryan na direita? Creio que sim. Se ele continuar com 4-4-2, né? 4-4-2 losango, ele mantém o Ryan na direita ou entra com o Endrick? Eu acho que ele tá todo errado. Ele tem que tirar o Casemiro. Tem que começar tirando o Casemiro, tirando Danilo. Já resolve muita coisa. Vai botar quem, Pablo, na direita? O Ederson, qualquer cara, mano. Acha que aquele Danilo é uma avenida nas costas daquele cara. Aquele cara é muito ruim. Macho. E aí, eu acho... Anota aí que tem gol do Danilo contra a Noruega. Pode ter três gols do Danilo. Tem gol do Danilo contra a Noruega. Para capaz de fazer gol de bicicleta. A gente tá esquecendo que vai ser a primeira seleção que a gente vai enfrentar que tem um ataque muito bom. E os caras são muito fortes fisicamente também, muito bom, um ataque muito bom. Aquele ponta esquerda deles, habilidosinho. Tem o Odegaard, tem o Haaland. O Odegaard, eu acho que é o grande motor do time ali. Porque assim, o Haaland sozinho não vai ter como passar por todo mundo. Sim. Você marcar bem o Odegaard vai ser a chave pra anular a Noruega nesse jogo. Vai ser o primeiro, e aí vai entrar... Eu tô com medo. Eu tô com medo. Porque, sério, eu acho o nosso meio campo frágil e eu acho que é pra ir no 4-3-3 mesmo.
E eu não botaria um meio-campo mais ofensivo, como a gente comentou, o Matheus Cunha e o Endrick na frente, ou o Neymar, eu não iria. Eu iria de Danilo, ou até o Ederson. O Ederson ele não vai usar, né? Chamou só... Eu acho que eu iria no Danilo. Usou, mas como no lugar do Danilo, no primeiro jogo, de lateral. Ele não usou de meio. Não, ele jogou de meio. Foi? Ele jogou de meio. Foi junto com o Fabinho, né, que ele jogou. Jogou junto com o Fabinho. Pois é, eu iria de... Ele não vai tirar o Casimiro, então, nem o Danilo, infelizmente. Casimiro se ele tirar o Casemiro, ele coloca o Fabinho. Eu acho que ele vai ainda mais depois do gol. Mas eu não iria com um time muito ofensivo, pra ser um pouco sincero. Que é um jogo mais tranquilo do que o que foi contra o Japão. Porque é uma seleção que deve tentar atacar mais, né? Que vai explorar muito bola aérea. Né? O pessoal tá falando, o Magalhães sabe marcar o Haaland. Cara, não existe você saber marcar um atacante daquele. Não existe. Você pode treinar com ele todo dia, você não sabe marcar o cara. Né? Então, assim, vai ter que dobrar em cima dele. O outro atacante, eu esqueci o nome dele. Sorloth. Ele também é muito bom. Então, assim, não dá pra dobrar em cima do Haaland e esquecer dele. Né? Mas eu acho que se você marcar bem o Odegaard, você vai diminuir muito a possibilidade de bola boa que vão chegar pra esses caras. E eu acho que o Brasil vai ter muito mais o controle do jogo, muito mais a narrativa do jogo. Se a Noruega se expor, não é um time tão aplicado taticamente quanto o Japão, vai sofrer mais do nosso ataque. Eu acho que é um jogo mais fácil. A nossa torcida é por essa. Eu acho que é um jogo mais fácil. É por isso, um jogo de lá e cá, para o Brasil é melhor. É melhor. Obviamente. É melhor. Mas é o que eu falei, vai ser o primeiro time... E se ele entra com dois atacantes para se defender... Esperando, uma hora eu vou ter a posse de bola. Mas os dois atacantes que estão só marcando, ele vai cansar os atacantes dele. O Haaland ainda volta um pouco, o Haaland mas vai ter que voltar. Contra o Brasil não tem como, o cara tem que voltar para marcar. Não, eu acho assim, tirando o Casemiro, né, se ele fosse tirar, eu colocaria aquela velha tática, vou colar um volante no 10. Isso desde Casemiro vai colar no Odegaard, o Casemiro. Só que aí, o Odegaard, ele não é tão rápido. Essa é uma vantagem. Ele é leve. Você vai ter o Bruno Guimarães ali fechando. É o que eu ia falar. Pois é, só que o Bruno Guimarães é pra ser o nosso armador. Porque ele na Copa ele tá sendo um dos melhores meio-campos da Copa. Com certeza. Se você... Cara, é isso que me irrita desde o começo da Copa. Ninguém tá percebendo que o Bruno Guimarães tá jogando muito e ele tá sobrecarregado porque ele tem que voltar pra cumprir o vazio que o Casemiro tá deixando. Pablo, assim, é diferente de um jogo normal, cara. É o jogo que tu tem que dar tudo de si, tu tem que voltar pra marcar e tu tem que criar. Só que é exatamente o que eu tô dizendo. Se o próprio Casemiro conseguir ser um pouco mais ágil na marcação e não sobrecarregar o Bruno Guimarães, eu acho que o Brasil consegue ser mais agressivo. Mas eu acho que não fecha. Igual o Ancelotti falou, né? Se o Malvo tivesse roda, ele era o carro. Porque assim, não tem como. Mas o cara é mais eu faria velho, isso. Tá mais pesado. Tipo assim, se eu tenho um 10, que eu sei que ele é o motor do time, como exemplo, o Neymar dá a vida bem. Mas se o Neymar tá jogando, os caras vão focar o melhor marcador, ele vai marcar o Neymar. É tipo assim, uma coisa que na base já rola, entendeu? Eu tenho a impressão que ele vai entrar com a mesma formação. Eu não sei se exatamente o Danilo no lugar, não o Danilo lateral direito, não o Danilo volante no lugar do Paquetá, porque ele vai continuar com um marcador, um canhoto também, né? Que sabe armar bem o jogo. O Danilo também tem uma boa armação de jogo. Eu acho que ele vai continuar com a mesma proporção de jogo e sentir se o Brasil tá controlando a partida, se o Brasil tá sofrendo, se a gente faz 1-0, se a gente leva um gol, se continua um empate. E no segundo tempo, dependendo do que precisar, ele coloca o Neymar no jogo como meio de campo e o Endrick como centroavante, como ele fez nesse jogo, só que ao invés do Neymar ele usou o Martinelli, que entrou bem. E ainda tem o risco dele botar o Martinelli na esquerda para você ter mais agilidade, mas você vai perder a marcação. E é aí que ele vai esquecer o Bruno Guimarães para armar, porque o Bruno vai ter que marcar junto com o Casemiro. Eu vi uma foto de um treino que o Martinelli estava entre os titulares, né? Em um treino. Não é absurdo, ele vai testar todas as opções, obviamente, mas na foto ele deve testar o Ederson também, porque o Ederson é mais aplicado taticamente. Até porque ele tem que testar no caso de um segundo tempo. Meu sonho, o Ederson no lugar do Casemiro, era meu sonho. Não, mas não vai, papo. Se sabe, não vai, eu sei, não vai. Principalmente agora começou o mata-mata. E o volante no Casemiro, ele é terceiro zagueiro. Quando a gente tá com a bola, o Casemiro vem pro meio da defesa e os dois laterais abrem mais. Né? Então, assim, o Casemiro vai continuar lá. Se não for o Casemiro, vai o Fabinho. Ele é terceiro zagueiro, é mais ou menos o que ele é o líbero ali, E uma coisa que eu ia falar, macho, o lado bom da Noruega pra gente, em ter o Haaland, em ter essa galera toda, é que o Haaland não pode estar longe da área. Exatamente. O Japão, no primeiro tempo ali, vamos estar 45 minutos. A Noruega vai ser um jogo totalmente diferente. Mas é isso que eu tô te falando. O Japão, em 45 minutos do primeiro tempo, ficou 35 fácil
entre a grande área e o meio campo. O time inteiro. Se o Haaland ficar ali, daqui que o Haaland chegue na área, primeiro ele vai cansar. Acaba o jogo. Ele vai chegar umas 3 vezes, umas 4 vezes, mas o jogo todo ele não aguenta. Roubou a bola, vou correr para a área. Eu não acho que a Noruega vai atacar tanto assim, porque eles sabem... Mas a linha vai ser mais lá. Eles respeitam, mas eu acho que não vai ser 2 linhas de 5, como o Japão fez no segundo tempo quase todo. Mas é isso que eu ia falar. A vantagem de ter um Haaland que puxa é que se a gente marcar ele, se tu parar para pensar... O Odegaard ele já perde um pouco do parâmetro ali. É a mesma coisa de marcar o Kane na Inglaterra. Quando ele tá bem marcado, os caras meio que ficam... Sem ter o que fazer. Entendeu? Então tem essa vantagem, que o Gabriel Magalhães vai colar nele, não vai ganhar todas, mas... O que a gente tem que tomar cuidado são 2 pontos. Primeiro, abrir espaço para chute, como a gente abriu contra o Japão. Sim. E foi um erro que se repetiu. Eu acho que o Brasil abre muito espaço para chute, sempre. A gente errou isso em 2018. A gente leva um gol assim da Bélgica em 2018. Foi um gol bem parecido, inclusive, com o Japão. A gente leva um gol em 2022 da Croácia num contra-ataque que a defesa tá toda recuando e ninguém vem pra marcar a entrada da área. Né? Sobra pro cara que ele até chuta cruzado. Então assim, a gente não pode ficar tão preocupado com o Haaland ao ponto de esquecer isso. E aí é a área do volante, porque o zagueiro provavelmente tem que estar na área marcando os 2 atacantes que eles têm. Aí essa é o ponto de preocupação do Brasil. Vamos torcer, cara. Eu acho que a gente vai controlar o jogo. Mas só respondendo a tua... Mas eu acho que o Brasil sempre... Pedro, o Brasil sempre controla o jogo. Não, mas uma coisa é você controlar quando tá 0-0, empurrando o adversário pra trás. Outra coisa é você controlar, como foi o caso contra o Japão, porque o Japão já tava ganhando de 1-0. Que aí o cara só tem que se defender mesmo, entendeu? Aí você vai controlar. Não, eu tô dizendo, normalmente, a maioria dos jogos que a gente assiste do Brasil, o Brasil ele tem mais a posse. Mas isso não necessariamente significa um bom jogo. Por exemplo, contra o Marrocos a gente teve muita dificuldade. E é o que eu falei, eu acredito que o time da Noruega é mais próximo do Marrocos do que o Japão era, no sentido de ter ali, eles têm um meio de campo qualificado, né, que é um cara que consegue ali, o Odegaard, ele vai jogar entre as linhas. Sim, ele é muito leve, né? Ele é muito leve e ele circula muito, ele não é rápido, mas ele passa o jogo todo circulando, eu entendeu? acho um pouquinho diferente, porque esse Marrocos é velocidade. Eu ia falar isso. E a Noruega não tem a mesma velocidade. Não, eu tô falando no sentido de... Não, mas assim, a gente tem que entender que os caras também não vão acertar tudo. A partir do momento que eles errarem, que eles tiverem que recuar, eu vou recuar. Uma coisa é o Hakimi recuando para marcar o Vinícius Júnior. São os 2 jogadores ali de velocidade que dá para ter briga. Outra coisa é um volantão da Noruega de 1 metro e tanto, pesadão, vir marcar o Vinícius Júnior. Eu ia falar isso. O diferencial para mim, que ao meu ver é muito bom pro Brasil, é que os caras são muito grandes, velho. Os caras são pesados, os caras têm 1,90 m e pouco de altura. Diferente do Marrocos, são caras aérea, baixinhos. Não tem bola aérea. Não, mas aí o que é que vai acontecer? Por que a gente sofreu contra o Marrocos? Quando a linha do Brasil tava subindo, do nada o Hakimi fazia um lançamento atrás da linha do zagueiro pro atacante deles, que até foi contratado pelo Bahia agora, esqueci o nome dele. Em velocidade. Inclusive o gol foi assim entre as linhas. Uma coisa que na Noruega não vai acontecer. Por quê? Tu não tem como botar o Haaland em velocidade. Tu tem que botar ele mais ou menos na linha da grande área ali e tal. Outra coisa, a Noruega, o Odegaard, ele parece leve. Mas ele não é. É leve, que eu digo assim, rápido. Mas ele é muito mais de cadenciar o jogo. Ele não é aquele cara de... O jogador mais rápido da Noruega é o ponto esquerdo que fez até o golaço. Tanto é que o Brasil contra a Marrocos, uma coisa que eu notei, o Ibrahim Dias... Ele não passava mais do que 2 toques com a bola. Dominou, tocou. E era sempre se movimentando. Por isso o Casemiro não pegava ele. Não só por isso, né? Mas... o Casemiro pegava ninguém, mano. Se fosse só o Brahim, mas eu digo assim, ótimo. São estilos de jogos diferentes. E o Marrocos... o Brasil não encaixou no Marrocos. Porque era tanta velocidade, aí tu pega Danilo lento, Casemiro lento, Bruno Guimarães e Paquetá tava mais na frente do que, né? Então, se tu pegar aí tu pega Ibrahim Dias, que é rápido, Hakimi, que é rápido, o atacante lá, o centroavante, é rápido. Então, são estilos de jogos diferentes. O volante dele jogou bola, viu? Muito. O Ibrahim Dias jogou demais, mano. Cabelão lá. Entendeu? Então, eu acho que isso vai favorecer muito o Brasil. Bola aérea é um grande problema do Brasil, ao meu ver. Sempre é sufoco, né? Eu acho. Não sei se eu concordo tanto, não. E, mano, no final contra o Japão, o japonês bem pequenininho, era uma bola que às vezes os caras não conseguem tirar. Entendeu? Eu acho que assim, ofensivamente e defensivamente,
são duas coisas diferentes em bola aérea, né? Você pode ser muito bom ofensivamente na bola aérea e sofrer com isso também. Mas eu acho que a gente, assim, não, tá eu bem acho que não é o maior problema do Brasil, só que é uma arma do adversário. Não, por exemplo, é o que a gente tá falando. A gente tá falando, eles são muito altão e lento, tá, mas tem a bola aérea. Exatamente. Tipo, e eles mas sabem, pra tu chegar numa bola aérea durante o jogo todo, como o Brasil fez com o Japão, tu tem que estar dominando o meio de campo, para os teus jogadores poderem estar dentro da área e o reboque ser teu. E eu não acho que eles têm isso. Agora, assim, escanteio. Aí ser um Deus nos acuda, não tem como, pô, os caras são gigantes. Até porque o Haaland botar um pra marcar ele ali, ele leva. A verdade é que mata-mata é jogo difícil. E eu acho que contra a Noruega vai ser mais um jogo difícil. O caminho do Brasil até a final é só jogo difícil. Mas aí era o que a gente estava comentando antes aqui de começar, né? Eu acho que isso favorece. Porque a partir do momento que a gente tem jogo difícil atrás de jogo difícil, como foi em 2002 não teve jogo fácil. Né? Então, a partir do momento que a gente tem jogo difícil, você vai crescendo, você vai ganhando confiança, você vai entendendo que todo jogo é muito atento. Aí você pega 2006, que a gente pegou Gana 3-0 passeando. Japão. Não, 2006. Também. Não, nas oitavas a gente pegou a Gana. 3-0 passeando. Foi Gana. Aí pegou o primeiro jogo um pouquinho mais difícil, tá fora. Entendeu? Tá fora. E uma coisa... detalhe também, você vê, mata-mata é no detalhe. Foi uma bola parada. Eu ia falar que o Roberto Carlos não acompanhou. Tem que ter atenção 100%. Cara, mas eu queria falar isso, ó. Se o Vinícius Júnior faz aquele gol naquela jogada espetacular, eu acho que era o gol da Copa. Não, foi logo depois do gol. Foi logo depois do... O que o goleiro pegou e foi na trave? Não, mas não era o segundo gol? Era o segundo gol, foi logo depois do nosso gol. Se ele faz o gol ali... Era golaço. Era outro jogo. Era outro jogo. Gol da Copa. O Brasil... Se ele faz aquele goleiro, o mais me dá Copa até agora. Um jogador ontem que ia fazendo o Olise muito parecido. fez de bicicleta. Foi... Não, o Olise é aquilo ali. Tu viu aquele que bateu na trave? Mas acho que a gente tem que parar de comentar da França, que me dá um ataque nervoso. Toda vez que a gente fala daquele time. Deixa a gente pra lá. Mas eu ia falar isso, só pra finalizar. Vai muito também da postura do Brasil, porque como eu ia falar, se o Brasil faz o gol com o Vinícius Júnior ali, 2-1, eu não acredito que o Brasil ia ficar em cima. Eu acho que os caras iam dar... recuar, deixar o Japão ficar com a bola e partir pra contra-ataque. Seria o jogo mais nervoso. Entendeu? E partir pra contra-ataque. E é isso também que eu acho que vai mudar muito, a postura do time. Se a gente fizer 1-0 e eles tiverem que sair pra jogo, eu acho que aí matou já. Porque eles abre pro contra-ataque, né? Assim, matou assim, não pode vacilar na defesa em nenhum momento com o ataque que os caras têm. Mas você dá a posse de bola pra Noruega pra sair em contra-ataque, não tem como segurar, cara. Não tem como segurar. O Brasil é muito rápido. Copa é um Copa. Eu vou repetir aqui. Melhor trio de ataque do que o nosso é só o da França. Acabou. Depois da França, nosso trio de ataque é o segundo melhor da Copa. E a gente nem tá jogando com trio, a gente tá jogando com dois. Trio de ataque. A gente tá jogando com dois. É viagem. Não. Se você botar... Era pra ser o Rafinha no lado direito. O Rafinha tá mal. Ei, mas só uma dúvida. Tu perguntou, pelo amor de Deus. Manter o Ryan, cara... Com certeza. E eu agora vou dar uma de Pablo aqui. Por mim, macho, era Luiz Henrique na cabeça antes. Só que, macho, depois que o Ryan entrou, velho, parece que o menino ali tá pra dar vida. Então, é isso tá que eu pra tô dar falando. vida. O cara tá brigando. Vamos lá, pega um contra-ataque. Vinícius Júnior na esquerda, Ryan na direita e Hendrick no meio. Ou o Matheus Cunha, que seja. Qual um trio de ataque melhor do que esse na Copa do Mundo, tirando o da França? Isso é um parêntese. Eu acho que o próprio Ancelotti pensava assim. Eu acho que a primeira opção dele seria o Luiz Henrique ali. Mas o Ryan entrou dando a vida. Só que o Ryan, ele não sei se é em treinamento e tudo mais, porque no primeiro jogo ele não entrou, né? Não entrou. Entrou no então, assim... Segundo. Ele entrou, e eu sempre falava muito pra quem não assistia. É treinamento, às vezes é o que o cara consegue fazer taticamente. O Ryan tem 19 anos. Ele consegue passar o jogo todo correndo em cima do zagueiro. Será que o Luiz Henrique consegue? Na época do Vasco, ele já fazia isso. Ele é aquele cara rápido, forte, que ele aguenta o tranco, e ele finaliza bem. Ele finaliza bem. Alto. Ou tu for ver ele antes de ir pra Inglaterra, no Vasco, era ele o motor do time. O nosso gol da virada é uma roubada de bola do Ryan. Exatamente. Será que o Luiz Henrique conseguia estar os 90 minutos do jogo? Não. O jogo... Ele é muito duro, né? O Ryan é muito aquele cara muito duro, né? Novo, então, assim, eu acho que ali ele ganhou a vaga. Eu acho que até o Rafinha ali, ele já iria dar uma... Pode ser, mas o que eu queria dizer era justamente isso. Era pra ser o Rafinha, que é o grande nome do Barcelona. Nome por nome, o nosso trio de ataque é o segundo melhor da Copa. E você tirando o Rafinha, entrando o Ryan, entrando o Luiz Henrique, não tem Rodrigo, continua né, sendo o segundo melhor trio de ataque da Copa. Né? Não é a segunda melhor seleção da Copa, mas é o segundo melhor trio de ataque isoladamente. Pode não funcionar, mas que é o segundo melhor, é. Sim. Dito tudo isso, quanto é que vai ser o jogo? Vai, Paulo, agora tu começa. 2-1. De novo. 2-1 pra quem? Brasil, né? Gol de quem? Danilo quem?
Gol do Casimiro e do Danilo, não. O gol do Vinícius Júnior e do Matheus Cunha. Vamos torcer, né? Vou torcer. Eu tô falando 2x1 porque eu acho que vai ser um jogo difícil. E aí, eu falei 2x1 no Japão e acertei lá, né? Mas eu acho que esse vai ser 3x1. Por quê? Eu acho que a partir do momento que a Noruega chegar ali nos 80 minutos, tá 2x1 pro Brasil, ela vai pra frente. E aí vai ser pro contra-ataque do Brasil ali pra matar o jogo. Vai ser que nem os Estados Unidos ontem, que com a menos conseguiu matar e, enfim. Eu acho que vai ser 2 gols de vantagem pra gente. Ou um 2x0, ou um 3x1 também. Eu acho que a gente... É porque também o Brasil não consegue passar um jogo sem tomar um gol, né, mano? Aí sempre bota um. Contra o Haiti. Enquanto o Haiti a gente não levou. Também, né? Quase que a gente leva, mas não levou. Gol do Haiti, mano. Podia cancelar. Mas só pra... Marrocos levou, não foi um gol do Haiti? Acho que foi, né? Foi? Acho que levou 2. Foi 4x2 o jogo. Fez 1x0, depois 2x1. E outra coisa, uma coisa que também a galera tá falando um pouco, o Matheus Cunha entrou muito bem. O Matheus Cunha... Só que ele não era, assim, não dominava a posição 9 ali. Esse é o... Só que é o que eu ia falar, ele tá entrando tão, assim, às vezes não é nem técnica, é raça, é vontade, que ele briga. Ele chega na área e ele sabe ele volta pra marcar, ele às vezes cobre a marcação do Vinícius quando o Vinícius exatamente vai, isso que eu ia falar, ele consegue ajustar o jogo dele quando o Vinícius... Ele é aquele cara, às vezes, que não aparece tanto na parte tática, assim, não é tão falado, às vezes talvez não faça o gol, só que às vezes pro Vinícius ir, ele que cobra a marcação. Que cobre. Entendeu? E a gente tá esquecendo do nosso menino Ney, né? Não, eu acho que o Neymar, estando bem, ainda dá pra jogar com ele como meio de campo ali. Agora, no lugar do Matheus Cunha. Eu acho que ele não usa... Mas eu acho que seria uma arma pro segundo tempo se precisar. Eu acho que o Neymar nessa Copa, o Ancelotti já deixou bem definido que é uma arma se precisar. Porque assim, por enquanto, são jogos que essa escalação do Brasil ainda resolve. Mas uma Inglaterra, uma Argentina, uma França, uma Espanha, enfim, quem vier, você precisa do Neymar para chamar suporte, a marcação para ele e o Vinícius Júnior não ficar sobrecarregado. E dar um passe diferenciado ali, né? Também e o Vinícius não ficar sobrecarregado. Eu odeio, todo comentarista fala isso, né? Mas felizmente é isso, vai depender do físico do Neymar. Só que é uma vantagem. Quanto mais o Brasil conseguindo... Ele estava muito bem no final da temporada no Santos, antes da Copa, e essa lesão na panturrilha atrasou muito aí ele. É uma coisa que a gente tem que parar pra pensar. Não é de todo ruim ele não tá jogando ainda. Porque quanto mais tempo ele tem pra ir treinando, ele vai pegando condicionamento. Pegando ritmo, né? E tal. E assim, o que é que eu acho, além dessa parte da marcação? O Neymar é aquele cara que a marcação nunca sabe o que espera. Porque o cara é diferente, é o cara da qualidade. Então, do nada, ele dá um passe de letra que vai numa direção que ninguém espera. Então, pra quebrar a linha de uma zaga dessa, com uma zaga de 2 metros de altura... Exatamente. Entendeu? É diferente. E a partir do momento que ele entra, você tem que se preocupar com ele a todo momento. Então, quando ele se preocupar com o Neymar... o Vinícius Júnior vai estar um pouco mais livre, porque os dois vão jogar mais ou menos juntos. Eu acho que ele botou o Martinelli ali, porque o Neymar não ia aguentar, em caso de prorrogação, jogar o segundo tempo todo e a prorrogação, e ele botou o Martinelli, vai lá pra eu testar um negócio aqui, ver se funciona, se eu botar o Neymar mais na frente. Sim. Mas ele deu entrevista falando isso depois, que se virasse, se não empatasse, ele ia botar o Neymar. Tinha um plano com o Neymar, empatou, se chegasse nos 60 e o Brasil não tivesse empatado, ele botaria o Neymar como empatou antes, e aí ele ia segurar pra prorrogação. Empatou, tava bem no jogo, né? Eu acho só que ele arriscou demais, tipo, o gol foi no último minuto. Eu acho que ele arriscou demais levar para uma prorrogação. Eu teria colocado o Neymar ali pelo menos com uns 80. Né? E outro, o Neymar ia entrar no lugar de quem? Seria o Bruno Guimarães? Talvez. Porque... Não, ou o Ryan. Não, ele já tinha sacado um dos volantes. Não, né? então talvez ele era o Ryan e o Martinelli ia lá pra ponta. Talvez. Só que tem um detalhe também. O Neymar... ele já meio que tá... Ele é inteligente. Ele não é aquele cara mais que segura muito a bola. Então ele tá meio que pega, toca. No máximo tenta um drible ali e tal. Por quê? E passou a época de ele ser o cara que leva pancada. E dele aguentar driblar. Entendeu? Ele não tem mais a arrancada. Então é justamente isso que eu acho que pega. Porque ele é aquele cara que ele vai pegar a bola já olhando pra quem ele vai passar. Exatamente. Antigamente ele dominava a bola olhando pra bola... pra saber quem queria driblar. Canto aqui, quem queria driblar, entendeu? Então meio que era esperado que ele ia fazer. Exatamente. Hoje não. Hoje ele é aquele cara que distribui, é o 10, né? Digamos assim. Então... olha aqui, ó, um comentário importante. Nos últimos podcasts você comentou que uma coisa que você gostava do Ancelotti e não gostava do técnico anterior do Brasil é que o Ancelotti arrisca.
Aí você falou que ele arriscou demais. Não, falei que... não, hipócrita. Eu falo... Hipócrita. Fala dele. Em não arriscar. Bota esse corte aí dele. Não sei se deu pra entender. Fala dele. Mas eu achei que ele arriscou demais em não colocar o Neymar, porque o Neymar era um cara que arriscava. E, na verdade, Carlos, não é nem isso. Assim, ó, o Tite, ele até arriscava em alguns momentos. Mas... por exemplo, ter colocado o Fred foi o maior risco da vida Maria. dele, né? Ave Maria. Mas não é nem isso. É assim, a gente continuava sempre jogando pra frente. Eu até comentei isso no Instagram também. A gente sempre esperava uma seleção jogando pra frente porque é costume da gente. Tradição é costume já, né? de seleção de treinador sul-americano. O treinador europeu não. O que foi que ele viu no jogo? Ele viu que o Brasil estava dominando as ações do jogo, o Japão não oferecia risco, então ele falou, eu vou arriscar deixar o time quitar até o final do jogo. E é um risco que talvez nenhum outro treinador brasileiro... Imagina, se acaba o jogo, a gente é eliminado pro Japão, ele terminou o jogo com 2 substituições feitas e não botou o Neymar. Porque a gente podia ter levado o gol do Japão também em contra-ataque. Ele arriscou demais em deixar desse jeito. Porque ele botou o Danilo depois do gol, né? Ele botou o Danilo já só pra acabar o jogo. Depois do segundo gol já, ele né? botou naqueles acréscimos extras aí do juiz. Mas assim... ele arriscou muito em não colocar o Neymar, porque se a gente perde um jogo desse nos 16 avos de final de Copa do Mundo com um erro dele de não ter colocado o Neymar, então assim, a questão do que eu falei, eu acho que ele deveria ter arriscado o craque do jogo mais cedo. Deu certo, funcionou sem precisar, e aí é mérito total dele, mas... nesses próximos jogos mais difíceis eu não esperaria tanto tempo pra botar o Neymar. Mas não pode contar com a sorte todo o jogo, principalmente um mata-mata que vai ter vários jogos difíceis. Ele o que eu ia falar, exatamente isso. É momento de jogo. Se fosse, como tu bem falou, vou te parafrasear agora, se fosse qualquer outro treinador brasileiro, tinha tirado o Casemiro, intervalo. Como todo o Brasil, acho que pensou isso. Não, talvez nem tivesse tirado o Casemiro. Eu acho que tinha, porque ele tinha amarelo também. Mas teria colocado o Neymar no intervalo. Não, mas eu digo assim, na estratégia dele... Primeiro, o Casemiro não vinha bem, tinha amarelo. E os caras do Japão, querendo ou não, né? Jogam mais em cima dele. No intervalo já não colocaria o Endrick. Por quê? Ele colocaria talvez um cara de ponta. Porque o Endrick, se for parar pra ver, ele é aquele cara brigador, só que ele não tem tanta velocidade assim. Por isso ele ficar enfiado. E aí, o que foi que ele fez? Ele meio que criou uma estratégia, tipo assim, ó, até minuto tal a gente faz isso. Minuto tal a gente faz isso. Então ele criar um cronograma ali, não sei se ele, a comissão técnica deles, enfim, que tipo assim, é meio que um mapa mental ali. Se isso acontecer, a gente faz isso. Se isso acontecer, a gente faz aquilo. Exatamente. E é o diferencial de talvez o cara que é campeão de 5 Champions. Não, e é um cara que acredita no que ele sabe jogar a Copa, entendeu? Ele acredita naquilo que ele treinou. Porque a gente não acreditava. A gente teria empurrado atacante atrás de atacante, empurrado gente lá na área do Japão pra tentar fazer o gol. É o diferencial do cara que ele fez europeu que tu falou, né? Exatamente. Talvez. E a frieza do cara, né? De tipo saber assim, que o time rende daquela forma, que ele treinou, que ele acredita no jogador e potencializar isso do cara. E eu, só pra, enfim, uma observação aqui. Eu acho que isso vai muito também da CBF. Eu acho que a CBF deu tanto poder pra ele, tipo assim, ó, já renovou com o cara, chegou, fez aquele negócio todo, ele é o técnico mais bem pago de seleções do mundo. Então, toda essa moral que a CBF deu, dá, tipo assim, não, eu seguro a barra aqui se der ruim, e o presidente entendeu? da CBF falou diversas vezes que ninguém se meteu na convocação da Copa do Mundo, que era totalmente Eu acho que é raríssimo isso acontecer, eu acho que assim, né? Deve ter dito assim, ó, Ancelotti, a gente não se mete não, mas o Neymar... O Neymar... Não se mete não, mas se tu não levar o nosso menino Ney... Se tu não levar o Neymar... Metade da TV aqui são desligadas. A própria Nike já dá uma... Exatamente. Mas tirando isso aí do Neymar, eu acho que ele teve muita liberdade. Tanto é que ele até surpreende aí na convocação, né? Ele não levou só o Neymar de surpresa, né? Mas... Agora a gente vai falar um pouquinho do chaveamento, né? A gente já tem quase todos os confrontos das oitavas de finais definidas. Falta o adversário da Espanha e outros dois que vão jogar. Né? Falta outros 4 times, na verdade, que vão jogar para definir mais tarde. Mas vamos falar aqui do que a gente já tem e do que é esperado de acontecer. Para começar, Paraguai e França. Eu acho que França não tem defesa no mundo que pare, né? Só que a vantagem para os adversários de ser o Paraguai é que os caras vão dar a vida, vão bater, vão realmente ter uma raça diferente, porque é a primeira vez que os caras chegam, né? Uma noite de Libertadores em Copa do Mundo. E aí talvez ali aquele jogo ali o jogo pegado, digamos assim, a França sofre um pouquinho nas suas estrelas ali, mas eu acho muito difícil parar. Eu acho que a França vai meter ele o rodo, um
bulbo de milho em cima do Paraguai e eles voltam pra cá e a gente vai lá comprar iPhone. Não é nada, meu amigo. Eu acho que a França vai passar tranquilo também, mas vai sofrer fisicamente nesse jogo. Vai sofrer muito detalhe, fisicamente. Eu acho também que vai ser um jogo, entre aspas, ali, parecido com o Senegal. O que vai mudar completamente o jogo é em que minuto a França faz o primeiro. Porque eles chegam aí nos 30 do segundo tempo e não fez... Aí começa a pesar um pouquinho ali. E é o que o Paraguai vai tentar fazer, né? Vai tentar levar pros pênaltis. Tentar segurar a bola ali. Aí vamos para esse aqui. Esse aqui é Canadá e Marrocos. Eu acho que no mínimo 3 aí. Dito isso... Marrocos. Eu acho que o Hakimi faz o hat-trick dele aí. A seleção de Marrocos aí passou por um desafio muito difícil, que foi a Holanda. Jogou bem, jogou muito melhor do que a Holanda, na verdade. O jogo foi para os pênaltis. Marrocos precisa ter a concentração, como a gente até comentou ontem, né, Pablo? Que Senegal não teve. Você precisa ter uma concentração de Copa do Mundo. Apesar de que é muito favorita contra o Canadá, precisa matar o jogo. E a seleção de Marrocos teve algumas falhas nesse ano em relação a isso. Você vê, contra a Holanda jogou melhor, não ganhou. Contra o Brasil jogou melhor, não ganhou. Contra o Haiti ganhou, mas sofreu um bocadinho. Sofreu o gol, né? Sofreu o gol do Haiti. Um bocadinho. Sofreu 2, ficou 2 vezes atrás do placar. Então, assim, não pode dar sorte pro azar também. Mas o Marrocos é muito favorito aqui. Eu também não vou perder muito tempo falando desse jogo, não. Só vai. E nem é mais no Canadá o jogo, que é outro fator importante. A partir de agora, o jogo na mesmo que fosse lá, o Marrocos continuaria favorito, mesmo na casa do Canadá. A Espanha vai enfrentar o vencedor de Portugal e Croácia, que vai acontecer daqui a pouco. A Espanha, para mim, fez o melhor jogo dela na Copa até agora. Foi esse, algumas horas antes aqui do podcast. Né? Então, a Espanha é muito favorita para mim. Muito favorito não, depende do confronto, né? Mas a Espanha vai ter um crescimento. Independente da Croácia e Portugal, é favorito. Mas se for Portugal, mas é um jogo mais aberto. Vai ser um dos jogos mais difíceis, assim como foi o Marrocos e Holanda. E se encaixar como encaixou nesse jogo, começa a criar um favoritismo ainda maior. O jogo de Portugal ainda vai acontecer. Portugal e Croácia, a gente tem que ver. Croácia é um time já mais velho, né? Mais lento, né? Mais lento, mas é um time que sempre é chato em Copa porque eles se defendem muito bem. Tanto que se a gente for ver as duas últimas Copas, a Croácia chegou muito distante. Prorrogação, esse time desacreditado que vai chegando lá na semifinal, que chega na final, como foi nas duas últimas Copas. Então acho que vai depender muito, mas é um dos confrontos mais difíceis. Mas a Espanha é favorita contra quem vier. Contra quem vier. Eu também acho favorito, só que Portugal é muito aquele time que é uma incógnita. Um dia parece que os caras se conhecem há 20 anos, tem dia que parece que os caras se conheceram hoje. E é um negócio que não encaixa. Se tu for ver no... Portugal não tomou a identidade de que tem que jogar muito unido para ganhar uma Copa. Teve alguns percalços aí no caminho e não parece que eles estão tão encaixados. Parece a Inglaterra antigamente, né? Se tu pega o primeiro jogo contra o Congo, que foi 1-1, os caras pareciam que se conheceram no dia, vamos jogar aqui e tal. Já o segundo, que foi acho que 5-0 ou 5-1, não sei... Os caras já estavam, tipo assim, mais unidos, mais se cobrando ali e tal. Não, vi uma foto que ficou feia. Você tem Vitinha e João Neves. E a foto, não sei se você viu essa foto, sem ninguém no meio campo. O treinador faz que eu ia falar. Eu acho que o Portugal, individualmente, os caras são muito bons. No papel, os caras são muito bons. A defesa ali não acompanha muito, não. Mas se tu for parar pra ver, João Neves e Vitinha são 2 dos melhores meio-campistas do mundo, atualmente. E são campeões, né, da Champions. O lateral esquerdo deles é muito bom. Nuno Mendes. Que é absurdo. Bom, cara, é o cara fisicamente, assim, acima... Tá 90 minutos do jogo, o cara tá... Defende e ataca muito bem. E assim... E você tem só que tem um parênteses. Cristiano Ronaldo quiser jogar, meu amigo. Ronaldo... Só que aí, uma coisa que eu ia falar, eu assisti o jogo, assim, com calma, o de Congo e o... Não lembro quem foi o segundo, que eu disse que Foi... Não lembro quem foi. Se foi o Uzbequistão? Acho que foi o Uzbequistão. Até do Cannavaro, não era? O treinador. Isso. Cara, é uma coisa que a gente vê na Inglaterra não, na Argentina, todo mundo joga em função do Messi. Portugal, os caras não tem muito isso. Eles não procuram o Cristiano Ronaldo a todo momento. Entendeu? Então essa é uma diferença. Só que tem uma vantagem, ele leva a marcação com ele. Entendeu? Só que e outra coisa, o Bruno Fernandes também tá jogando muita bola. Ele foi o melhor jogador da Premier League, né? Meio de campo muito bom. O ataque, o Rafael Leão é reserva. Só que ele não entra bem, não. Pelo menos até agora na Copa ele não... Mas
Bernardo pode esperar alguma coisa dele. Portugal tem uma ótima seleção, porque não encaixa. Não tá tão encaixado. Agora pode ser igual a Espanha. A Espanha não tá encaixado até esse jogo de agora. E às vezes o adversário também, né? Eu acho que Portugal, por ter esse meio campo mais leve... A diferença é que a Espanha tem a desculpa de que teve muita lesão, né? E não só ataque isso, não é o ataque titular. O Yamal não começou a Copa, né? Não tava 100%. Agora que... Mas vai ser mas eu espero... Eu tô na torcida aqui que seja Portugal, porque a gente tem que ver o robozão aí por... Eu tô na torcida de um Espanha e Portugal. Eu tô na Espanha de um... Próximo jogo. E assim, só pra analisar, eu acho que ele merece. Eu acho que ele merece, assim, longe com Portugal... Ele merece ter essa história. Ele merece ganhar a Copa? Merece ganhar a Copa sou eu, não. Quem merece ganhar a Copa é o Neymar. Ele merece chegar. Parece que o Cristiano Ronaldo se lasque, mano. Não, ele merece ganhar, não. Mas ele merece ir mais longe que a Espanha, pô. Sim. Que a Espanha, inclusive, tava um tempo também que não ia. Eu quero que ele perca. O Messi eu quero que se lasque. Mas perca hoje, né, eu quero que ele perca hoje. Eu quero que todo mundo perca. O Brasil ganhe só. Todo mundo WO, fica só o Brasil. Estados Unidos e Bélgica. Eu acho que esse confronto aqui é muito parelho. Muito. Eu aposto Estados Unidos. Eu queria os dois laterais dos Estados Unidos, é isso que eu queria. O quê? Eu queria os dois laterais dos Estados Unidos. Eu acho que dá Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos jogando em casa é muito difícil. A Bélgica é porque ela passou por muita dificuldade, ela avançou como líder do grupo, mas vencendo o último jogo de goleada, porque não era nem esperado que passasse em primeiro lugar do grupo. E teve um confronto muito difícil de 16 avos que eles foram virar. E isso dá uma moral muito grande. Sim. Tá. Né? Agora os Estados Unidos está muito bem encaixado. Está jogando com muita raça. É bem treinado, diferente da Bélgica, né? O treinador da Bélgica podia chamar de Tite 2.0, né? É sério, velho, aquele cara ali... Não, o treinador da Bélgica é assim, ó, eu vou escalar o time, dá tudo errado, aí eu boto o Lukaku e deixo ele resolver. Tipo assim, não... E tira o De Bruyne pra deixar mais difícil. A gente tá perdendo, vou fazer o quê? Vou tirar meus dois melhores jogadores e botar um que ninguém conhece. Pra não dizer que eu facilitei, né? Fazem alguma coisa. Mas assim, macho, por mais que os Estados Unidos tenha perdido o artilheiro lá deles, né? Foi expulso no jogo agora. Eu acho que é aquele time que os caras estão jogando em casa. Os caras estão ali... Em casa uma Copa pesa muito. Agora e a Bélgica, assim, ao meu ver, taticamente é extremamente desorganizada. Tem um ponto só que até ontem falaram durante a transmissão do jogo dos Estados Unidos. Tirando o jogo de ontem, os Estados Unidos saiu na frente do placar em todos os jogos antes dos 10 minutos. Mas sim. Ontem saiu na frente do placar. Mas teve o gol anulado antes, com 20 mais ou menos. Mas não tão rápido. Né? Então, assim, se os Estados Unidos estiver sendo exposto a uma situação que precisar virar o jogo, a gente ainda não viu eles. E corre um risco, porque a Bélgica tá muito bem. E o Lukaku tá muito bem. O problema é que ele não tá aguentando jogar o jogo todo. E a Bélgica geralmente já tá saindo atrás no placar, né? Nos últimos jogos. Eu acho que só um a Bélgica empatou 2, na verdade. Mas acho que saiu atrás do placar e correu atrás. Não, e o outro foi 5-1. Saiu eu na acho frente. Só nesse que não. Saiu na frente. Os outros dois. Aí esse agora foi virada. Né? Mas eu acho extremamente desorganizado. Mas eu acho que vai ser um confronto legal de assistir. E é a última Copa da geração belga, né? Depois, a maioria já foi até bem desfeita essa geração belga, né? Não, mas depois dessa, que aí o... De Bruyne tem mais, Lukaku. Vai, De Bruyne, Lukaku, Courtois, todos... Courtois eu acho que joga mais uma. Eu acho que joga. Acho que não. Eu acho. Não, se jogar vai ser em um nível bem menor do que... Se jogar vai ser um nível muito... Nessa Copa. É um cara histórico, mas que não tá... Mas eu acho que joga. O cara é fera. É embaçado. Aí Brasil e Noruega também eu vou pular, porque a gente já comentou demais aqui. O Pablo Gagui, esse gol do Danilo, gol do Casemiro. Brasil. Casemiro hat-trick. E aí... Inglaterra e México. Inglaterra, né? Quem passar, enfrenta a gente, né? Inglaterra. Se a gente passar também, né? Tem como não. Cara, eu acho aí que é um jogo... A cara do empate esse jogo aí. Tu acha? Eu acho. Eu acho que a Inglaterra vai com a camisa do Ice. Eu acho que é duro, velho. Por quê? Tu acha que o quê? Eu acho que a Inglaterra vai com a camisa do Ice mesmo. Vai deportar o México todo. Macho, não sei não. Porque, assim, o México, a mesma coisa os Estados Unidos, velho. É um time ali que tem suas limitações, mas é um time com muita vontade. Eu assisti o jogo contra o Equador, que são dois times ali, né? Da América e tal, dois times com um estilo de jogo parecido. Meu amigo, era briga, assim, dividida de bola pesada. E a Inglaterra tirar o sofre aqui, um pouco, o México entendeu? vai perder um pouquinho e não jogar mais no México. Esse jogo nos Estados Unidos. Esse é o maior peso. Esse é o maior peso. Porque a seleção mexicana não é boa. Ela não é boa. Ela é raçuda. Ela é uma de vontade. Tem um atacante que eu esqueço o nome dele, o Quinones. Quinones, se eu não me engano. Eu acho que é. Ele tá fazendo muito gol, tá jogando muito. Mas assim, não é um Mas eu acho cracasço, jogo de cara de empate aí, mano. Eu acho que a Inglaterra sofreu contra o Congo.
Por isso que eu acho. não vendeu nenhum jogo fácil na Copa. E olha que o Congo perdeu uns golzinhos ali que se fosse, né? Contra o Congo. Acho que é Quinones, não? O atacante? Eu esqueço o nome dele toda vez. E a Inglaterra tem o Harry Kane também, que no momento que pede pra decidir, sobra, ele faz. Ele decide. Mas eu acho que é um jogo... Mas eu acho joguinho ali a cara de uma prorrogaçãozinha, sabe? Mas eu acho que passa a Inglaterra. E talvez o jogo da Inglaterra, num possível confronto contra a gente, seja mais vantajoso do que o México. O México contra a gente vai ser um jogo muito duro, mais ou menos ali como que foi o Japão. O Pedro tá me dizendo que é melhor pegar a Inglaterra que o México. Eu tô dizendo que... Não, se for por seleção... Corta isso aí. Seleção por seleção. Quem manda no podcast sou eu. Virou trem-bala aqui. Meu amigo... Vocês ouviram, foi só eu não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que o jogo da Inglaterra proporciona que a gente tenha mais facilidade em efetuar o nosso jogo do que o México. Vai ter mais espaço, né? O cara prefere enfrentar o Harry Kane que o México. Eu preferi enfrentar... Eu não vou falar aqui porque depois esse podcast vai virar pro futebol cearense. Mas eu vou dizer não o que eu prefiro enfrentar nas quadras. Mas, Pablo, pra ser campeão, não escolhe adversário não, cara. Quem for. Entendeu? Teve Inglaterra, não, França, por isso que eu prefiro se for eliminar. Tanto a Inglaterra é muito favorita e vai passar, obviamente, e se for pra ser campeão, ele passar na Inglaterra, que México lá é pronto. Então você tá concordando comigo. E a Inglaterra é aquela seleção que geralmente chega, mas não tem muito aquela... Mas eu tô sentindo um time... o que me dá medo é que a Inglaterra é a primeira vez que é um time mais coletivo. Inglaterra tinha o mesmo erro que era Portugal. Era um time de várias estrelas que nenhum se jogava. E era uma coisa que a gente até conversou, não sei se tu lembra. São os caras que jogam na mesma liga. Mesma liga, exatamente. Às vezes tu joga no Arsenal, eu jogo no Chelsea, aí eu briguei contigo no jogo da Premier League e a gente não se dá. Exatamente. Entendeu? Um negócio agora eles estão mais time. Você percebe pela convocação de todo o jogo. A gente começa pela convocação. Ele cortou quem ele achou que não agregava. Tem 300 nomes importantíssimos. Ele tirou o Palmer, que era nítido, talvez o melhor jogador. O Alexander Arnold, vários jogadores. O Alexander Arnold foi porque... Aquele do Manchester City, foi né? O coração, né? Foi... Coisa do resto. Como é o cara lá da fofoca? O nome dele? Foi do Léo Dias. E o último confronto aqui a gente precisa nem falar. Não, peraí. A gente vai ter os vencedores, né? Não, que vencedor? Entre Argentina e Cabo Verde. Argentina e Egito. E Austrália e Egito. O terceirão do Antares 2013. Não, o melhor jogador de Cabo Verde. O melhor jogador de Cabo Verde foi oferecido pro Ceará. E ele não quis. E o Ceará não quis. O Ceará não quis. Aí o vai eliminar. Eles não demonstraram interesse, né? Digamos assim, então... Mas, dito isso, amanhã eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Eu vou torcer pro Vozinha. Pronto. Isso é histórico. Do Pedro é histórico. Amanhã eu torço pro Vozinha. Não, mas... 0x0 nos pênaltis. Não, a Argentina pegou uma via expressa, meu amigo, até as quartas. Até a semi aí, velho. Até a semi, Até a semi, depois da Austrália e o Egito, velho. Depois da Austrália e o Egito. As quartas de final pra gente. Não, mas eles pegam a Colômbia não, possível semifinal é contra... Mas eu digo assim, até a semi, né? A Colômbia Peraí que tu tá se adiantando. Deles, calma aí. Quartas, Argentina e Cabo Verde, Austrália e Egito. Quem vencer... Pronto. Desses confrontos pega a Argentina. Provavelmente a Argentina pega Cabo Verde, depois provavelmente o Egito. Né? E aí, numa possível semifinal, o vencedor entre Suíça e Argélia e Colômbia e Gana. A Colômbia é a favorita. A semifinal é com o nosso lado. Então esse é o nosso lado. Não, quartas de final, perdão. A Colômbia é o mais difícil das quartas, adversário das quartas de finais. Até as quartas é só baba. Agora é porque a Argentina ainda não jogou. Mas aí então, oitavas é uma baba. 16avos é uma baba. 16avos é uma baba. Oitavos é uma baba. E aí provavelmente. Oitavos eu não colocaria uma baba. Eu colocaria que é um nível fácil. Certo? Egito tem. É um time também que a Argentina é acostumada a jogar, né? A Colômbia. Então... Não, assim, Argentina e Cabo Verde é fácil. Argentina e Egito, que é provável confronto, eu acho que o Egito é favorito contra a Austrália. É fácil. Não é super fácil como é Cabo Verde. Não, é mais. Não, é porque Cabo Verde é tipo é amistoso de e pré-temporada. É amistoso. Quando a seleção tá aquecendo pra Copa, aqueles treinos sub-20 do Botafogo. É papo de fazer 2x0 e tirar o Messi. Não, vamos falar a verdade aqui. Vozinha legal. 10 gols só nesse jogo. Vozinha 3 milhões de seguidores, massa, eu te sigo e tudo, mas pelo amor de Deus, né?
Aí, Suíça e Argélia, meia-noite. Ei, mas só um parênteses aí. Se acontece uma zebra aí, meu amigo, é o ex antecipado, viu? O que eu tenho de meme do Pablo, se acontecer qualquer coisa... Ei, fala mais aí, que deu certo com o Casemiro, né? Eu tô dando só coisa. Fala mais. Se o Vozinho eliminar... Precisa... Olha. Aí até o Fortaleza tem que contratar o Vozinho. Aí tu tá querendo muito. Aí tu tá querendo demais. Deixa o João Ricardo no gol mesmo, pelo amor de Deus. Não, pô, só pra ser o... Como é o nome? É Curaçao, é? Não, é Cabo Verde. Cabo Verde, peraí. Vamos aqui. Se o Cabo Verde eliminar a Argentina. Vocês não precisam eliminar a Argentina. Vocês só têm uma missão. Vocês vão ser lembrados pro resto da vida aí. Uma missão. Você sabe Fala no microfone, Pablo. Você sabe qual é a missão que eu tô falando. Não posso falar aqui porque vai cortar o vídeo, que vai cair. Você sabe qual é a missão. Não precisa passar de fase. Vocês só tem uma missãozinha. Faça a missão. Só uma. Vocês vão ser lembrados eternamente. Eternamente. Pode fazer a missão aí. Suíça e Argélia, quem é que passa? Qualquer um. Deve ser um jogo tipo assim, 2-2, 1-1. 2 horas da manhã eu vou mandar uma mensagem. Pablo, Renan, tá acordado aí assistindo Suíça e Argélia? Mais cedo, meu amigo. Aí o vencedor... Ei, eu vou parar pra jogo desse pra pênalti, hein, mano? Não, 3 horas da manhã. O Pedro vai ter que acordar. Não, Você vai ter que eu vou dormir meia-noite eu acordo pra assistir o jogo. Meu Deus. Você tem que assistir o jogo todinho, viu? 11 horas eu já tô piscando já de sono. Esse ano não vai ter comentário no meu próximo vídeo. Colômbia e Gana. Passa Colômbia, né, eu acho. A seleção Esperamos, da Colômbia, né? A seleção da Colômbia não é uma seleção boa, não é uma seleção assim que você pegou uma chave tranquila também, mas não vai ter uma mesma facilidade aí que, por exemplo, seria um jogo contra a Austrália ou contra o Cabo Verde. Mas eu acho que ela passa, eu acho que ela avança também entre o vencedor entre Suíça e Argélia. E a Colômbia é muito legal de assistir, cara. Mesmo não sendo uma grande seleção. É um jogo bacana. É rápido, com muita vontade, vontade. O Luiz Dias tem uns caras que desequilibram, o Luiz Dias, o próprio Rames, né, também dá uma... Parece que o homem se transforma. Toma uma vitamina diferente lá que ele faz. O John Arias também no lado direito, não é do mesmo nível, mas joga muito bem também. Não atrapalha, né? Eu acho muito legal assistir a Colômbia nessa Copa, tá muito divertido. E aí, se tiver E só um parênteses aí também, a torcida da Colômbia também é aquela torcida que incentiva Tem muito Estados Unidos, torcida da Colômbia. Ainda tem, né? Daqui pra mais tarde. Daqui tem uns trabalhinhos ali pra fazer. Aí, no futuro quarto de final, Argentina e Colômbia, a Argentina é muito favorita. É um jogo não tão difícil pra Argentina como, por exemplo, Brasil e Inglaterra. Mas é um jogo que a Argentina vai cansar. Porque a Argentina não pegou nenhum jogo que cansa, até não deverá pegar nenhum jogo que cansa. É um time mais brigador, né? Aquele time, e é um time que é acostumado a jogar, talvez, né? Aí volta ao que o Pablo falou até antes de começar, né? Se tiver Argentina e Colômbia, e a Colômbia se expor muito, que é o perigo da Colômbia, ela gosta de ir pra cima mesmo quando não é favorito, aí é difícil separar a seleção da Argentina com espaço. Vamos lá, pra terminar, o que é que eu acho? Cada um escolhe 3 times de cada lado. Que chega na final. Pronto, vai. Vamos lá. Do lado do Brasil. Eu vou começar com o Brasil. Eu acho que o clubismo vai falar mais alto. Se não, Inglaterra e Argentina. A gente não tem como fugir. E do outro lado? E do outro lado, França. Mas 3 times é muito mais nessa fase. 3 times, tu vai esperar o que? Cabo Verde chegar na final? Rapaz! Fala 2, vai. Fala 2. Eu acho que Brasil e Argentina semifinal. Pronto, vamos falar semifinal. Brasil porque tu tá falando na semifinal, por isso que eu tô dando 3 pra tu dar um chute. Brasil e Argentina. É porque esse lado aí a Argentina pegou, né? Brasil e Argentina no lado da semifinal. E do outro lado eu vou dizer França e... Espanha? Ou tu acredita no Cristiano Ronaldo? Cara, eu acho que da França e Espanha. Mas se eu fosse escolher um terceiro pra esse lado, eu ia botar os Estados Unidos. Tá Surpresa. Vendo? Tá vendo? Eu tenho umas ideias. Vai. Vai tu, pô. Vai eu, pô. Ele é o dono do podcast. Tá me tirando, passa aí pra ele, não. Meu pai, a única pergunta. A única pergunta que eu fiz aqui nesse podcast. A única. Então responda. Macho, eu acho que Brasil e Argentina. Até porque seria, assim, um negócio assim, espetacular a gente tirar os caras. Mas perder também é doloroso, viu? Perder também. Mas pra ganhar tem que jogar, né? Mas a gente também chega num ponto semifinal dessa com a Argentina favorita, cara. Não, eles são favoritos. A Argentina eu acho que depois da França, o favorito é a Argentina.
Eu acho que Eu acho que a Espanha tá um pouco acima, mas é porque tá do mesmo lado. Foram os dois times que sofreram. Cara, a Espanha sofreu na Copa. Todo time sofreu na Copa, menos França e Argentina. Mas vai, continue aí. Eu acho que é Brasil e Argentina. Lado, semifinal. Do outro é França, né? E, cara, eu vou Portugal. Eu vou acreditar no homem. Pra mim é Colômbia e Brasil. Amém. E do outro lado é França e Espanha. Aí também é loucura, você não vai lá Espanha. Portugal vai passar nem da Croácia já. Mas o bom mesmo, viu? Até um comentário aqui do Samuel, que participou do podcast com a gente, é o caminho do Paraguai, tá? Se a gente falou do caminho da Argentina, vamos só comentar o do Paraguai. O Paraguai eliminou a Alemanha nos pênaltis, pega a França. Se vencer da França, da França, pega o vencedor entre Espanha, Portugal. Contra Portugal ou Croácia, né? Vamos falar Espanha e Portugal. A gente tá contando Portugal. Certo? Nem jogou ainda hoje, né? Já tá jogando, começou. Aí, se passar, ainda pega o vencedor entre Estados Unidos e Bélgica. Pronto, aí, não, aí é capaz de Portugal passar e Espanha. Ser eliminado dos Estados Unidos. Então, assim, o confronto do Paraguai seria Alemanha, França, Espanha e Portugal e uma final contra o Brasil e a Argentina. Tá fácil pro Paraguai, não? Não, mas os caras eliminaram a Alemanha. Foi feriado nacional no outro dia, o presidente deu. Então... E tá certo mesmo, porque pra ter se eliminar a França, pode dar um mês todinho de feriado aí pros caras. Eles eliminaram a Alemanha de novo. Então, acho que foi isso. Foi divertido aqui, né? Brasil de um lado e França do outro até a final, então estamos todos nessa. Deus lhe ouça. Se Deus quiser, a França não der uma zebra, não chegar. Vamos vingar 98, vamos vingar 2006. Como é o nome do time que é da Argentina? Cabo Verde. Cabo Verde. Uma missão, Cabo Verde. Se Cabo Verde eliminar a Argentina, o Pablo tem que ir lá na Lionworld, trocar a camisa. Ele tem que ir lá em Cabo Verde e apertar a mão do Rosinha. Não precisa nem eliminar, é só uma missão que vocês têm, que aí é Brasil e França na final. Bom, pessoal, então é isso. A gente também não sai daqui hoje, né? Vai esticando aí as possibilidades que tem, mas foi muito legal, Renan, Pablo, muito obrigado. Dá uma palavrinha final aí. Eu que agradeço o convite aí, primeira vez que eu tô aqui. E assim, se a gente for ficar falando de futebol aqui, a gente passa a noite todinha, né? Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir acertar a trilha do Brasil aí. Final Brasil e França, Brasil Hexa. Muito obrigado, realmente ótimo. Mais uma vez aqui. E vai Brasil. Vai Brasa. Vai Casemiro. Casemiro é embora. Casemiro levantando a taça. Vou deixar o convite aqui. Se a gente avançar, a gente faz as quartas de finais também aqui, no mesmo modelo que a gente fez agora. Pessoal, foi isso. Prazerzão receber vocês mais uma vez. Se inscreve no canal, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, assuntos que vocês acham bacana pra gente abordar também aqui. E é isso.